Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a formação dos argilominerais. Os argilominerais, eles são essencialmente minerais secundários, ou seja, eles são formados no solo a partir de outros minerais primários, de rochas ígneas, sedimentares ou até rochas metamórficas. E por que isso acontece? Bom, as rochas e os minerais são gerados em um contexto físico-químico muito específico. Então, esses minerais, eles são o reflexo das condições físico-químicas daquele ambiente naquele momento. Quando essas rochas são submetidas a processos tectônicos que colocam elas em um contexto diferente daqueles onde elas foram criadas, a rocha e, por consequência, os minerais são, de certa forma, obrigados a se readaptar ao novo sistema. Então, esse esquema tenta exemplificar de maneira ilustrativa o que acontece para gerar os minerais secundários. Nós temos uma rocha, nesse exemplo, um granitóide, que foi gerada nas profundidades da crosta, em temperaturas e pressões altas. Por processos tectônicos, essa rocha acaba atingindo a superfície e, por causa disso, ela é obrigada a se readaptar ao sistema da superfície terrestre. Qual que é o sistema que nós temos na superfície terrestre? Temperaturas e pressões baixas, claro, quando comparadas àquelas da crosta e do manto. Por causa disso, os minerais acabam se decompondo ou se reorganizando para formar outros tipos de minerais. E esses nós chamamos de minerais secundários. Quais são os principais minerais secundários no solo de maneira geral? São os argilominerais e os hidróxidos ou óxidos de ferro e alumínio. Esses são os mais comuns de serem encontrados no solo. Esse é um esquema bem simplificado e de certa maneira ilustrativo, tentando mostrar como que funciona esse processo de readaptação e decomposição da rocha e dos minerais. Então nós temos aqui na esquerda minerais primários que compõem rochas ígneas, por exemplo, esses minerais vão ser submetidos a processos de decomposição ou alteração química que vão retirar de suas estruturas alguns elementos, como por exemplo cálcio, magnésio, sódio e potássio, e o silício, não todo o silício, mas uma parte do silício dessas estruturas dos minerais, né, vão ser retiradas. Isso vai gerar um novo conjunto de minerais, que nós chamamos de produtos de alteração, ou também os minerais secundários. Então, de maneira geral, só para esquematizar, se você retira silício suficiente, você acaba gerando óxidos de alumínio e ferro. Se você retira o potássio, em um primeiro momento você vai gerar um argilo mineral chamado ilita. Se o processo de retirada de potássio do sistema continua, você pode gerar uma esmectita. E aqui embaixo nós conseguimos observar um esquema geral de transformação, ou seja, de alteração de uma mica, que é um mineral do grupo dos filosilicatos. Ela vai ser submetida a processos de alteração que pode, em um primeiro momento, transformá-la em ilita. Após outros processos de alteração, pode vir a formar a vermiculita. Depois nós podemos observar a montomorilonita, que é um exemplo de argilo mineral do grupo das esmectitas. Nós podemos ter aqui a caulinita, e se você continuar retirando elementos dessa estrutura, o último estágio de alteração seria a geração de óxidos, né? Óxidos de ferro ou óxidos de alumínio, como a guetita e a gibsita, já que esses minerais eles são formados por elementos como o ferro e o alumínio, que são muito estáveis, no sentido de que eles não são facilmente removíveis do sistema em que eles se encontram. Novamente, temos aqui um esquema de alteração das micas. Então, como que funciona a alteração desses minerais do grupo dos filosilicatos? Nós temos aqui uma rocha com a presença de micas. Pode ser que aconteça a percolação de um fluido, aqui representado por H2O, que vai acabar removendo o potássio da estrutura cristalográfica dessa mica. Esse mineral, então, tem que se reorganizar e pode gerar como resultado um argilo mineral do grupo da ilita. Mas o contrário também ocorre. Essa representação é como se fosse uma equação, então ela tem dois caminhos, né? Então a ilita, se estiver sendo submetida a um ambiente em que ela tenha potássio no sistema e tenha
as condições físico-químicas necessárias, ela pode sim voltar e se recristalizar como uma mica. Aqui nós temos um exemplo de como pode acontecer essa situação. Então, o potássio vai sendo retirado paulatinamente da estrutura da mica, podendo gerar a ilita. E se essa retirada de potássio continuar e subsequentemente entrar magnésio e água na estrutura desse argilo mineral, podemos gerar a vermiculita. Então, de maneira geral, a hidratação e perda de potássio, ela gera ilita. E a perda de potássio e subsequente incorporação de magnésio mais H2O na estrutura cristalográfica pode vir a formar um argilo mineral chamado vermiculita. Então, a formação dos argilos minerais é muito importante na área da agronomia, porque ao saber que tipo de rochas nós tínhamos em um determinado lugar, ou então, ao sabermos qual é o tipo de rocha que produziu determinado tipo de solo, nós podemos ter uma noção de quais os tipos de micronutrientes presentes na região, ou então quais os tipos de argilominerais e suas características. De maneira geral, os basaltos, gabros e diabasos, que são rochas que a geologia classifica como rochas máficas, são ricas em plagioclasos, piroxênios e elas são a origem de alguns micronutrientes importantes para as plantas, como esses mencionados. Já os granitos e sienitos, que são classificados como rochas ígneas, félsicas, são rochas ricas em quartzo, feldspatos e micas, e também a apatita é encontrada nesse contexto. Os minerais presentes nessas rochas também podem ser fontes importantes de elementos tanto para o solo quanto para o desenvolvimento de plantas. Os micaxistos são rochas metamórficas, rochas que já foram submetidas a processos de metamorfismo, gerando outros tipos de mineral. Nesse contexto, nós temos as micas, que são uma importante fonte de potássio. Então, cada um aqui tem uma representação genérica de um tipo de rocha. Aqui nós temos um tipo de gabro, um granitoide e um micaxisto. Vamos falar um pouquinho, fazer comentários sobre a importância dos argilominerais na agronomia. A porção externa e mais superficial da crosta terrestre é formada por vários tipos de corpos rochosos que constituem o chamado manto rochoso. E um processo muito importante acontece nessa porção da Terra que nós chamamos de intemperismo. O planeta Terra é muito dinâmico. Então, o conjunto de processos físicos e químicos que modificam as rochas quando expostas ao tempo e esses processos dinâmicos que ocorrem na superfície da crosta terrestre, nós podemos classificar como intemperismo físico, que seria a desintegração da rocha por processos mecânicos. Então, o exemplo que eu trago aqui é uma rocha que foi fragmentada devido a processos de diferenças de temperatura. Então, a amplitude da temperatura é muito grande durante a noite e durante o dia, por exemplo, e isso vai acarretar em mudanças físicas na rocha, contração e expansão, que eventualmente vão rachar ou fragmentar uma rocha. Por outro lado, nós temos o intemperismo químico, que seria de maneira bem simplificada a decomposição da rocha, a dissolução dos elementos que compõem a rocha, que são os minerais. E somente em condições especiais, específicas, que podem ser formados os argilominerais, que essencialmente são resultantes da decomposição de minerais primários. Então veja que nas questões de intemperismo, os argilominerais eles só vão ocorrer na esfera de influência do intemperismo químico, um processo que vai gerar a decomposição da rocha e a transformação dos minerais em outros minerais. O intemperismo químico, que é a decomposição da rocha, é o processo em que há a modificação mineralógica das rochas de origem, ou seja, da rocha mãe. E cada rocha se decompõe de uma maneira própria. Umas são mais suscetíveis a esse tipo de decomposição, outras demoram um pouquinho mais. Algumas são suscetíveis por causa de uma estrutura específica, como uma fratura ou então um acamamento, mas elas todas são suscetíveis a serem decompostas quando expostas aos elementos da superfície da crosta terrestre. Porções mais fraturadas se decompõem mais intensamente do que as maciças, e alguns constituintes das rochas tendem a ser mais solúveis que outros. Por exemplo, micas são mais suscetíveis ao processo de decomposição do que, por exemplo, o quartzo. E o material decomposto nem sempre vai ficar in situ, nem sempre vai ficar no lugar
onde foi decomposto e gerar um solo. Esse material ele pode ser transportado por ação da água, ou do vento e outros agentes de intemperismo. E isso vai gerar solos que não são gerados num lugar específico e sim são transportados. Então, como que nós podemos pensar no processo de intemperismo químico ou no processo de transformação de minerais primários em minerais secundários? Nós temos uma rocha ou um corpo rochoso que, sendo submetido à ação do tempo e dos agentes que trabalham na superfície da crosta terrestre, como água, vento, amplitude térmica, influência biológica e outros, podem gerar o solo que tem várias camadas e vários horizontes. Inclusive tem uma disciplina, uma ciência específica que trabalha com solo, que é a pedologia. Os solos, eles são misturas muito complexas, porque não só materiais inorgânicos estão presentes nos solos, e também nem só materiais sólidos. Nós temos fases gasosas, líquidas e sólidas, e os solos são compostos por materiais orgânicos e inorgânicos. Então eles são misturas muito complexas. A contribuição dos argilominerais é muito importante para algumas propriedades físicas do solo, como textura, estrutura, consistência, permeabilidade, sobretudo, expansão e contração. A permeabilidade é muito importante para a questão de irrigação e a expansão e a contração é aquele fenômeno já discutido, em que os argilominerais têm a capacidade de absorver moléculas de água ou perder moléculas de água na sua estrutura sem danificá-lo. Os argilominerais também contribuem para as propriedades químicas do solo, ou seja, disponibilidade de nutrientes no solo para poder fazer um plantio adequado, a capacidade de troca catiônica, o pH, questões de sorção e dessorção. Então a CTC é muito importante porque você pode utilizar, por exemplo, um tipo de argila mineral que consegue liberar algum tipo de elemento importante para o crescimento de uma planta. Ou o contrário, o argilo mineral pode absorver algum tipo de elemento que esteja presente no solo e seja nocivo ao crescimento de um cultivo específico. Agora, brevemente, vamos falar sobre os grupos principais dos tipos de argila mineral e algumas de suas características. Então, o grupo da caulinita, que é essencialmente um aluminosilicato, é um mineral do tipo 1 para 1, ou seja, uma folha tetraédrica para uma octaédrica, e ele é o tipo de argila mineral mais comum nos solos brasileiros. Por quê? Porque esse argilo mineral pode se originar a partir de qualquer tipo de rocha. A caulinita é um mineral não expansivo e possui uma baixa reserva de nutrientes, que faz sentido, já que ele não tem quase nenhum tipo de elemento na sua estrutura, a não ser alumínio e silício. A caulinita é muito comum em regiões com elevada precipitação pluviométrica, possui uma maior estabilidade física e uma menor erodibilidade. Em solos em que a caulinita está presente, esse solo tem uma dificuldade maior de ser erodido e uma baixa capacidade de reter cátions, porém uma grande capacidade de reter ânions, principalmente os nitratos. Já a ilita é um mineral do tipo 2 para 1, origina-se principalmente a partir de rochas ígneas do tipo graníticas, ou seja, rochas ígneas félsicas, e também é um mineral que não é expansivo. É uma importante fonte de potássio para as plantas, justamente porque o cátion interfoliar é o potássio, possui uma maior estabilidade física e uma menor erodibilidade, então isso também é bom para questões físicas do solo, comum em solos derivados de micas, ou seja, rochas mães que tinham micas em sua constituição, como rochas ígneas graníticas, são mais fáceis de gerar a ilita. A esmectita é um grupo de argilominerais, então vários argilominerais pertencem ao grupo da esmectita. Por isso eu coloco aqui que é um monte de coisa, são vários elementos e vários tipos de minerais, mas a estrutura é muito semelhante entre eles, até porque são argilominerais. São minerais geralmente 2 para 1, originam-se primariamente a partir de rochas ígneas, aqui nesse caso tanto rochas ígneas graníticas quanto rochas ígneas basálticas, e são minerais muito expansivos, eles têm essa capacidade de expansão e contração.
As esmectitas são comuns de serem encontradas em solos jovens, solos que não foram submetidos a muitos processos, como por exemplo os xernossolos e os vertissolos. O fato da esmectita ser um mineral muito expansivo acaba impactando em características que são importantes para inúmeras indústrias. No caso da agronomia, a esmectita é importante porque ela consegue absorver compostos orgânicos e herbicidas que estão presentes no solo. A esmectita possui uma alta capacidade de troca catiônica, ela pode liberar cátions importantes para o solo ou pode absorver cátions que existam no solo que sejam nocivos para o solo ou para as plantas. Porém, o fato da esmectita ser muito expansiva acaba impactando negativamente em algumas outras áreas, como, por exemplo, a área da engenharia ambiental e geotécnica, já que a tendência de expansão e contração desses argilominerais requer muita atenção. E também ela é muito conhecida por provocar as gretas de contração ou as rachaduras encontradas nos solos. A vermiculita é um argilo mineral que possui alumínio, ferro e magnésio na sua composição, um mineral do tipo 2 para 1, que vai se originar principalmente a partir de rochas ígneas máficas, ou também chamadas basálticas de maneira geral. É um mineral expansivo, também comum em solos jovens. A vermiculita possui uma grande capacidade de reter cátions, ela possui também uma alta capacidade de troca catiônica e ocorre principalmente em regiões de clima semiárido e temperado. A clorita é um grupo de argilominerais que possui magnésio e ferros em diferentes estados de oxidação em sua composição. Minerais do tipo 2 para 1 e geralmente elas são herdadas da rocha-mãe, ou seja, ocorre a fragmentação da rocha e os minerais que vão sendo liberados dessa rocha vão ficando no solo e entre eles a clorita está presente. Ela geralmente não é o resultado de uma decomposição química, e sim ela já estava presente como um mineral primário na rocha. Ocorrem também em rochas metamórficas e esses minerais apresentam cores esverdeadas. Então, em solos com uma grande quantidade de clorita, talvez o solo tenha uma cor meio esverdeada, como nessa foto, nesse exemplo aqui que eu trago, que é uma seção de um afloramento muito rico em clorita. Então tem uma coloração meio verde. Para a gente encerrar, eu relembro vocês alguns conceitos e alguns tópicos muito importantes que nós debatemos ao longo dessas videoaulas sobre argilominerais. O primeiro deles, que é muito importante, é que nem toda argila é um argilomineral, mas todo argilomineral é uma argila, porque aqui estamos trabalhando com dois conceitos, de granulação e de classificação mineralógica. O conceito de minerais primários e minerais secundários é muito importante para entender como que os minerais são gerados, os minerais secundários, e por que determinado tipo de mineral aparece num solo e outro não. De maneira geral, os argilominerais são classificados como aluminosilicatos hidratados de potássio, sódio e cálcio, dispostos em folhas ou camadas ou lâminas. E para a área da agronomia, os argilominerais são muito importantes, porque eles contribuem de maneira expressiva tanto para propriedades físicas quanto para propriedades químicas do solo. Mas existem inúmeras aplicações industriais para os argilominerais, e eles são importantes condicionadores de solo. Este é o meu contato, para caso vocês tiverem alguma dúvida em relação a essa aula, ou se vocês estiverem se interessado por algum tópico específico. Muito obrigado!